Hoje eu não vim pregar. É uma afirmação meio que duvidosa, mas eu queria afirmar mais uma vez isso, porque vocês vão perceber que talvez eu ministre um pouco diferente. Mas hoje eu não vim pregar. Hoje eu vim entregar uma mensagem ao coração de alguém. Essa mensagem aqui, contar para vocês como eu decidi que eu iria ministrar ela. Eu acordei de manhã e ontem o pastor Lucas tinha falado para mim, mas ele não tinha dado certeza. Então eu acordei de manhã com aquela disponibilidade para ouvir a voz do Senhor, mais dedicado, tentando deixar o ouvido mais aberto. E aí o Senhor me trouxe essa mensagem. Essa mensagem, eu recebi ela do Senhor quando eu tinha 16 anos. Então dos meus 16 aos 18 anos mais ou menos, eu ministrei muito ela. Todo lugar que eu ia, toda Assembleia de Deus que eu ia, eu ministrava essa mensagem. Só que passou a temporada dessa mensagem e eu me esqueci dela. Eu fui pregando as mensagens que vinham e eu me esqueci dela. Mas hoje pela manhã, no momento que eu despertei, era como se o menino de 16 anos voltasse e eu acordei como se eu tivesse com essa mensagem borbulhando dentro de mim. E eu entendi ao longo do dia que não poderia ser outra coisa senão o coração de Deus compartilhado ao meu coração, para que eu entregasse essa mensagem ao coração de alguém aqui essa noite. Então, diante disso, eu te convido a prestar muita atenção, a abrir o seu coração e deixar com que o Senhor te revele que Ele é o Deus da sua história. Amém? Quem encontrou o texto bíblico, sinaliza para mim dizendo amém. Vamos colocar de pé para a gente ler junto? Pode ser? 1 Samuel, capítulo de número 16. A minha versão ela é corrigida, então vocês vão perceber. Versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido, ou me provi de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor a Samuel: Toma agora uma bezerra em tuas mãos e diga: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e você ungirá a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que disse o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: De paz é a tua vinda? E ele disse: Sim, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e venham comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Agora presta atenção. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Vamos repetir junto essa última declaração: porém o Senhor olha para o coração. Amém? 1, 2, 3. Porém o Senhor olha para o coração. Tome seu assento, amém? Senhor, guia os meus lábios, guia a minha mente, guia o meu espírito, que em nome de Jesus aquilo que o Senhor deseja compartilhar essa noite, Jesus, possa ser compartilhado de forma plena, agradável
em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá. Quando falamos de Davi, me emociona um pouco falar, porque eu acredito que se eu pudesse escolher para ser um cara na Bíblia, eu seria esse homem. Eu seria Davi. Eu seria Davi porque Davi conheceu o coração de Deus. Eu seria Davi porque Davi me mostrou que eu não preciso ter uma história bonita para viver aquilo que Deus sonhou para mim. Davi me mostrou que eu posso até ser rejeitado, inclusive pela minha família, mas que se eu manter um coração puro diante do Senhor, isso não vai interferir, porque o Senhor vai me chamar para fazer algo grande por Ele. Então quando eu olho para Davi, me emociona um pouco, porque eu me identifico nessa história. E quando a gente vai olhar para esse texto, é o texto onde Davi aparece a primeira vez na Bíblia, é o texto onde vai contar o início da história de Davi. Mas para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa entender tudo o que aconteceu no contexto anterior. Porque o verso de número 1 desse texto mostra para a gente que Deus vai chegar para o profeta Samuel e vai confrontar ele dizendo assim: olha, por que você está com dó de Saul, se eu já rejeitei esse rei? Por que você está com dó dele ainda? Faz o seguinte, enche o teu vaso e vem para a casa de Jessé, porque eu já encontrei um rei dentre os filhos de Jessé. Só que para a gente entender isso que eu estou dizendo, eu quero primeiro explicar para você qual foi o contexto de toda 1 Samuel. Quando a gente olha para o livro de 1 Samuel, o início de 1 Samuel é o final daquela época de juízes, onde o povo errava, Deus entregava eles ao cativeiro, então o povo clamava e Deus levantava juízes. Então o último juiz é Samuel, que também é o profeta daquela época. Quando a gente pensa em profeta, a gente tem que entender que tem 2 tempos bíblicos. O primeiro tempo é esse que a gente está lendo, e o segundo é um tempo onde a gente conhece o profeta Isaías, Jeremias, Daniel. Esse tempo aqui, especificamente, não tinha rei. É a partir dessa história de Samuel que então se levanta rei em Israel. Então, até o profeta Samuel, o profeta naquela época era alguém que governava o povo, era alguém que representava o governo teocrático de Deus por meio do povo. Então o profeta não era apenas aquele cara que entregava uma mensagem, mas o profeta era o cara que era consultado, era quem dava as ordens, era quem governava de forma certa o povo. A partir daqui então, que se levanta reis, a partir de Saul. Mas nesse momento, no início da história de Samuel, o profeta tem um peso maior sobre o povo. Então quando a gente fala de Samuel, a gente está falando de alguém que ouve o Senhor, como a gente conhece a história, mas a gente está falando de alguém que governava o povo, alguém que dava ordens para o povo, a partir das ordens que recebia do Senhor. Então o governo em Israel nesse tempo era um governo teocrático, aonde Deus reinava e Deus governava, era Deus quem dava as ordens, amém? Só que aconteceu algo que acontece comigo e com você. O povo de Israel, mesmo tendo o controle de Deus, começou a olhar para as outras nações, em como as outras nações viviam, e começaram a invejar. Perceberam então que todas as outras nações tinham alguém que eles poderiam chamar de rei. Então eles olharam para os amalequitas e viam que tinha um rei dos amalequitas. Mas quando eles voltavam o olhar para Israel, quem eles podiam chamar de rei? Qual era o homem que eles podiam recorrer? Porque nós, como humanos, desejamos ver algo que os nossos olhos consigam contemplar. Enquanto Deus nos convida a dar passos andando sobre as águas. Mas nós, como pessoas que têm medo, pessoas que não confiam,
precisamos de algo que os nossos olhos consigam ver e contemplar. E aí o povo, a partir disso, vai chegar em Samuel e vai dizer assim: olha, nós queremos um rei, levanta um rei no nosso meio. Samuel se sente rejeitado, Michael, porque ele pensa que o povo está rejeitando o governo dele. Deus então aparece na jogada e diz assim: Samuel, não fica triste, o povo não está rejeitando o seu governo, mas o povo está me rejeitando como rei sobre eles. Faz o seguinte, Samuel, o próprio Deus dizendo: levanta um rei no meio deles, a partir do coração deles. Então Deus permite que no meio de Israel seja levantado o primeiro rei da história do povo de Deus. Esse rei eu e você conhecemos muito bem, é o rei Saul. Quando a gente lembra do nome Saul, inclusive por causa das novelas da Record, a gente olha para esse nome e pensa num homem perdido, pensa num homem vilão da história bíblica. Só que deixa eu te dizer algo para você, leia 1 Samuel completa, que você vai perceber que Saul era alguém que tinha o Espírito do Senhor. Saul não era alguém perdido, Saul não era alguém mau, Saul profetizou pelo Espírito do Senhor. O grande ponto é que Saul perdeu o coração no meio do caminho, parou de ouvir o Senhor. Quando Deus mandou ele fazer algo, ele não fez, ele parou de ouvir o Senhor. Então não é alguém mau, mas é alguém que começou bem, mas no meio do caminho parou de ouvir o Senhor, parou de amar o Senhor e perdeu o coração, e por isso teve esse trágico final da sua história. E aí quando a gente chega nesse tempo, que é o tempo do versículo que eu li para vocês, Deus já tinha rejeitado Saul, porque ele tinha perdido o coração. E Deus tinha rejeitado todo o governo de Saul sobre Israel. E aí chega no capítulo de número 16, porque Samuel tem um peso de compaixão por Saul. Mas então Deus chega para Samuel, e diz assim: olha, Samuel, até quando você vai ter dó de alguém que já perdeu o coração? Até quando você vai ter compaixão por alguém que não sabe nem o que é compaixão, porque perdeu o coração? Até quando que você vai ter dó de alguém que eu já rejeitei? E aqui está um ponto para nós que somos líderes, pregadores do Evangelho. A gente está tendo dó de pessoas que o Senhor já rejeitou. A gente está deixando as pessoas que já foram rejeitadas pelo Senhor continuarem as suas atividades normalmente, enquanto Deus deseja colocar elas de lado para ver se elas retornam o coração ao Senhor. Então a gente tem que parar de ser como Samuel e ficar com compaixão de quem Deus quer tratar, de quem Deus quer cuidar, de quem Deus quer apertar. A gente vai lá e vê um pedido de oração por enfermidade, e a gente olha para Deus e diz assim: como que o Senhor pode fazer isso com aquela pessoa? Por que que aquela pessoa dá daquele jeito? E a gente não entende que aquela pessoa talvez perdeu o coração, e aquela enfermidade é uma forma do Senhor trazê-la de volta e salvar aquela pessoa. Mas a gente está como Samuel, com dó de quem Deus está tratando. Só que aí, olha que engraçado, pensa comigo qual é o cenário de Israel aqui agora. Eles pediram um rei, sim ou não? Sim. Deus rejeitou o rei Saul. Agora Israel é um reino onde o seu rei está rejeitado. Imagina esse cenário, irmão. Só que aí Deus entra na jogada, e eu gosto desse versículo,
Porque quando Deus resolve falar, ele diz assim: olha, até quando você vai ter dó daquele rei rejeitado? Faz o seguinte, Samuel, pega o teu vaso, enche de azeite e vem, porque eu vou te enviar em uma casa de um homem chamado Jessé, porque entre os filhos de Jessé eu já levantei um rei, Samuel. Eu já me provi de um rei. Quando a gente pega, irmãos, olha aqui para mim, que talvez essa seja uma das partes mais importantes dessa mensagem. Quando Deus olha para Samuel e diz assim: olha, eu tenho me provido de um rei entre os filhos de Jessé, ou em outras versões, eu me provi. A palavra provi significa ver, examinar, prestar atenção. Então olha o que Deus está dizendo para Samuel. Deus está dizendo para Samuel que ele tinha visto e que ele estava prestando atenção em um rei entre os filhos de Jessé, irmão. Olha aqui para mim, Deus está dizendo assim: Samuel, olha aqui para mim, Samuel, entre os filhos de Jessé, eu estou vendo e eu estou prestando atenção em um rei. Só que olha aqui para mim agora, de verdade. Agora vamos para o outro lado da história. Vamos para Davi. Aonde Davi estava? No pasto, cuidando de ovelhas, atrás das malhadas, como o Senhor afirma lá na frente que encontrou ele. Qual era o maior problema de Davi e a maior dificuldade da vida dele? Era porque ele era sozinho. Ninguém via Davi. Quando Jessé chama os seus filhos, porque Samuel chegou, ele não chamou Davi. Ninguém viu Davi matar o urso. A gente sabe porque ele contou. Ninguém viu ele matar o leão. A gente sabe porque ele contou. Qual era a maior dificuldade de Davi? Era que Davi era alguém solitário. Tudo que Davi enfrentou, ele enfrentou sozinho. Tudo que Davi passou, ele passou sozinho. Ninguém via Davi. Ninguém sentia o que Davi estava sentindo. Ninguém sabia o que ele passava com aquelas ovelhas. Só que o próprio Deus está olhando para Samuel e está dizendo assim: Samuel, vai na casa de Jessé, porque se ninguém está vendo Davi, eu estou prestando atenção nele. Irmão, você sabe como isso é precioso? Porque Deus está dizendo aqui essa noite para a gente, que mesmo que ninguém viu o que você enfrentou, que mesmo que ninguém saiba o que você passou, Ele estava prestando atenção em você, irmão. Isso é muito precioso. Aleluia. Ele está vendo. E de verdade, o termo e a palavra usada aqui é que Deus estava examinando Davi. E ver é diferente de examinar. O texto traz uma noção de que Deus estava com os olhos fixos em Davi, de que Deus sabia cada sentimento de Davi, de que Deus sabia cada palavra, cada salmo que ele escreveu naquele tempo. E essa noite o Espírito de Deus clama ao meu coração para liberar isso para você. Ele sabe cada batida do seu coração, cada palavra que saiu da sua boca, cada lágrima que rolou dos teus olhos. Ele prestou atenção em você, irmão. Hoje, gente, me dá vontade de gritar dentro do ouvido de vocês hoje. Que eu sinto como se fosse um megafone dentro do meu peito, gritando para alguém essa noite. Por que você olhou para mim e disse que eu não estava te vendo? Deus está respondendo você. Ele te viu, irmão. Aleluia.
Só que olha aqui para mim. Deus disse o que para Samuel? Que tinha visto um rei entre os filhos de Jessé. Agora de verdade, olha aqui para mim. Davi era rei? Sim ou não? Davi era rei? Sim ou não? Davi era o quê? Pastor? E por que Deus está olhando para Samuel e dizendo que viu um rei, irmão? Porque quando o Senhor te olha, Ele não te olha naquilo que você é hoje. Ele não te olha como você se enxerga hoje. Mas o Senhor te olha em cima do propósito que Ele tem para a sua vida, meu irmão. Por que você acha que Ele investe tanto em você? Olha aqui para mim. Quando a gente compra um terreno, antes da gente comprar um terreno, antes da gente fazer qualquer investimento em algo, você primeiro não olha como é a terra, se alaga ou não alaga, como que é. Você faz todas as perguntas possíveis para saber se aquele lugar é um bom lugar para investir. Agora eu te pergunto, irmão, por que você acha que Deus investe tanto em você? Por que você acha que Deus acredita tanto em você? Não é porque você é bom não, irmão, mas é porque Deus enxerga o propósito que Ele tem lá na frente com você. Isso me pega. Porque eu passei o dia inteiro vendo várias cenas na minha mente. Do menininho lá de 15 anos, lá em Itapevi, São Paulo. Aquele menininho lá trabalhando na feira. Mas era tanta palavra, era tanto investimento de Deus. E eu olhava para aquilo ali, eu dizia assim, cara, como que vai acontecer? Sabe, era tanta palavra, tanta revelação, tanto investimento de Deus. Mas eu olhava, nem eu acreditava o porquê Deus investia naquele menininho lá. Mal sabia eu pelaquilo que viria pela frente. E eu quero dizer para você aqui essa noite que talvez você não enxergue nada ao seu redor. Talvez você não consiga ter uma visão aberta daquilo que o Senhor tem para você, mas acredite, Deus investe em você, não porque você veio de uma família boa, não porque você é rico, não porque você tem recurso, mas Deus investe em você por causa do propósito que Ele tem na sua vida. Aleluia. Aleluia. Então cuidado. Vira para esse irmão bonito que está do seu lado. Diga para ele, cuidado. Porque você pode estar sentado do lado de um rei e não sabe. Tu pode estar sentado do lado de um pastor e não sabe. Diga para o seu irmão, você pode estar sentado do lado de uma pastora e não sabe. Aleluia. Tu pode estar sentado do lado de um missionário que vai rodar as nações e não sabe. Aleluia. Só que foi necessário que Davi passasse por esse lugar aonde ninguém via ele. Porque a gente precisa entender o jeito que Deus levanta alguém. Porque o jeito que Deus levanta alguém é diferente do jeito que o inimigo levanta alguém. Quem lembra da tentação no deserto de Jesus? O texto vai mostrar pra gente que o diabo transportou Jesus de um lado para o outro. E transportou o diabo a Jesus para o pináculo do templo. E transportou. Só que o texto mostra para a gente que no começo da tentação, o Espírito Santo
conduziu Jesus ao deserto. Lembra disso, esse versículo? E o Espírito conduziu Jesus ao deserto. E aí depois vem todas essas fases onde o diabo transportava Jesus. Porque o diabo transporta alguém, mas o Espírito conduz alguém. Então, o jeito do mundo levantar é transportando alguém, mas o jeito de Deus levantar é conduzindo alguém. Você pode ver na internet, por exemplo, tem gente que fica famosa do dia para a noite. Estourou um vídeo, pá, acabou. A pessoa mais famosa estourou, brum, né? A gente tem um caneta azul, né? Estourou, brum, porque é o jeito do diabo transportar. Ele transporta para todo mundo ver. Tem que pregar. Só que o Espírito Santo, ele não transporta. O Espírito Santo, ele conduz pelo deserto. Então, se você tem algo para viver em Deus, você não vai ser transportado da noite por dia. Sabe por quê? Se você for, você vai cair do pináculo do templo ou você vai aceitar a tentação. Por isso que ele tem que te conduzir pelo deserto. E o deserto é um lugar que Davi passou, aonde ninguém te vê. E no processo do deserto, nós precisamos entender, para poder passar por ele, porque nesse processo do deserto, do anonimato, o Senhor, ele faz duas coisas na gente. Primeiro, ele vai preparar o nosso coração, porque o que qualifica alguém diante de Deus é o coração. Samuel chegou, irmãos, olha aqui para mim. Samuel chegou, quando ele viu Eliabe, um cara alto, um cara forte, um cara com as mãos grandes que pegavam numa espada e acabou. Era um José Edinaldo da vida, né, irmão? Forte, um cara forte, grande. Quando Samuel olhou e disse assim: está perante o Senhor o rei, esse daqui tem que ser rei. Aí Deus vai correr para Samuel, vai dizer assim: Samuel, para aí, meu irmão. Vocês olham com a aparência, com os olhos da aparência, porém o Senhor olha para o coração. Deus está abrindo um princípio para a gente aqui, que o que qualifica um homem diante dos homens é a aparência, é aquilo que está por fora, é o jeito que ele fala, é o jeito que ele tem para administrar as coisas. E olha aqui para mim, de verdade, e inclusive diante dos sacerdotes, porque se não fosse, pastor Lucas, se não fosse Deus parar Samuel, ele ungia Eliabe. Então o que qualifica diante dos homens é aquilo que é exterior, mas o que qualifica alguém diante de Deus é o coração dessa pessoa. Por isso tu pode fazer tudo, irmão. Tu pode seguir o caminho certinho, mas se o teu coração não estiver diante do Senhor, o Senhor não te levanta. É por isso que a gente vê irmãzinhas que não sabem nem falar no microfone às vezes, mas que quando pega, tem tanta graça de Deus, muito mais do que um jovem como eu, que sei falar. Porque o que importa diante do Senhor, irmãos, não é a roupa que eu estou usando, não é a forma com que eu me apresento a pessoas, mas o que sempre valeu e que sempre valerá diante do Senhor é como está o meu coração diante dele. Por isso, se essa noite Deus tem alguém para levantar no nosso meio,
essa pessoa tem que ter o coração diante do Senhor. Porque quando Deus olhar para você, Ele não vai pedir os seus certificados. Deus, Ele não vai pedir, tudo bem, irmãos, que Ele não vai abrir mão disso. Se você não passar por esse processo, Deus é um Deus de ordem e decência. Deus é um Deus de processo, tem que passar. Mas quando chegar lá, o que Ele vai olhar para você não é em quantas igrejas, por exemplo, eu preguei, não é quantas pessoas você liderou, mas Ele vai olhar e vai olhar batidamente, diretamente no seu coração. Se o seu coração não estiver diante dEle, passa para o lado. Mas se o seu coração for um coração quebrantado ao Senhor, que ama o Senhor acima de tudo, se prepare, porque Ele vai te colocar para viver tudo aquilo que Ele sonhou para você. E eu falo isso com uma expectativa, com que você saia daqui gastando forças para obedecer o Senhor, obedecer a nossa liderança, mas principalmente guardar o seu coração diante dEle. Inclusive do orgulho que foi pregado domingo. Amém? Segunda coisa que Deus faz com a gente nesse processo: Deus nos prepara segundo o seu processo. Olha que interessante. Vamos ser sinceros. Entre os irmãos de Davi e Davi, quem tinha mais padrão de rei? Os irmãos de Davi. Os irmãos de Davi estavam perto de Saul. Os irmãos de Davi tinham experiência de guerra. Os irmãos de Davi sabiam mexer com espada, sabia toda a logística de uma guerra, sabia toda a logística de um reino, porque eles estavam perto de Saul. Eles eram fortes, eram corajosos. Então tinha um padrão, que era o padrão de processo para você ser rei. E todos esses processos, os irmãos de Davi passaram. Só que Davi não passou. Davi não passou por nada disso. Davi não enfrentou uma guerra antes de ser ungido rei. Depois de ser ungido, sim. Mas antes de ser ungido com óleo, ele não enfrentou guerra. Então a gente pode afirmar que o mundo tem um processo para que você viva as coisas. O sistema tem um processo para que você viva as coisas. Mas o Senhor tem um processo, e o processo do Senhor prevalece. Então Davi não passou pelo processo do mundo. Ele não lutou nenhuma guerra. Ele não precisou estar perto do rei. Mas Davi passou pelo processo do Senhor. E qual era o processo do Senhor? Vencer urso e leão quando ninguém estava vendo. Então olha que engraçado. Os irmãos de Davi estão desse lado aqui, enfrentando guerras perto de Saul. Davi está do outro lado, matando urso e leão quando ninguém estava vendo, e muito longe de Saul. Só que aqui eram os processos do Senhor para a vida de Davi. E sabe o que aconteceu? Quando chegou a hora de Davi ser levantado rei, ele foi aprovado porque ele passou pelo processo do Senhor. Então os homens têm um jeito de caminhar alguém, mas Deus tem um padrão de processo necessário. Então, olha que engraçado, e aqui vai um alerta para você. Talvez ninguém viu Davi matando o urso e o leão, porque se ele não tivesse contado, a gente não sabia. Mas aquela luta que Davi venceu quando ninguém estava vendo, foi o que preparou ele para chegar no propósito de Deus para a vida dele.
Aquela luta que Davi venceu no anonimato, aonde ninguém estava vendo, foi o que preparou ele para viver tudo aquilo que Deus sonhou para Davi. Então olha aqui para mim, meu irmão querido. Vença essas lutas que ninguém vê você vencendo. Vença esses processos que a sua liderança não viu. Vença esses processos que a maioria da igreja não vai ficar sabendo. Vença essas lutas no seu dia a dia, no seu anonimato. Porque são as lutas que a gente vence, que ninguém viu, que nos prepara para viver os sonhos de Deus para as nossas vidas. Então, mulheres que estão aqui, sirvam o café aos vossos maridos quando ninguém está vendo. Porque essa sua honra ao seu marido vai te dar um lugar para cuidar de muitas mulheres um dia. Homens que estão aqui, trabalhem muito em sacrifício à vossa esposa. Porque essa luta que você vence no seu anonimato é aquilo que vai te dar direito para viver os sonhos de Deus para a sua vida. E um dia cuidar de alguém. Então repita comigo: eu vou vencer as guerras que ninguém está vendo, para viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então a gente precisa passar por esse processo, o processo do deserto. Só que, vamos ser sinceros, não é fácil passar nesse lugar. E dentro desse processo de Davi, de tantas pessoas, nós precisamos ter algumas convicções para suportar esse processo. Obrigado. Tá vendo? Vai chegar o dia, irmãos. Então, dentro desse lugar, nós precisamos ter algumas convicções para que a gente possa suportar esse processo do Senhor. E a primeira convicção que eu preciso ter está ainda em 1 Samuel, capítulo 16, lá no versículo 11. Olha que engraçado. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? E Jessé diz: ainda falta o menor, e eis que apacenta ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos na mesa até que ele venha aqui. A primeira convicção que você precisa ter no seu espírito para suportar esse processo é que você tem um lugar na mesa do Senhor. Você precisa ter essa convicção. Você precisa entender que tu pode não ser chamado, tu pode não ser lembrado, podem esquecer de você. Uns podem ser enviados, outros podem ser levantados, e parece que você está esquecido, mas você precisa lembrar: você tem um lugar separado que é seu na mesa do Senhor. E sabe de uma coisa? Sabe por que você tem esse lugar na mesa? Por causa do sacrifício que aconteceu. O sacrifício de Jesus te deu um lugar na mesa que não vai ser mudado, não vai ser trocado, ninguém vai se assentar no teu lugar. É o teu lugar separado na mesa do Senhor pelo sacrifício de Jesus. Essa é a primeira convicção que você precisa ter. E a segunda convicção que você precisa ter está lá no verso de número 13.
Leia comigo. Diz assim: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia! Olha aqui para mim. Essa é a primeira vez que o nome de Davi vai aparecer na Bíblia. Nome fala de identidade. E até o versículo 13, o texto se refere a Davi dizendo: o menor, o mais novo. Mas é a partir do momento que o Espírito do Senhor se apodera dele, que o nome de Davi então é declarado. Porque isso mostra para a gente que a nossa identidade, ela está firmada no relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Então olha aqui para mim. Antes do Espírito Santo vir sobre Davi, nem nome Davi tinha, nem identidade ele tinha. Mas depois que o Espírito Santo encontrou Davi, a partir desse momento, ele tem uma identidade firmada. Então talvez até aqui, eu liberei várias palavras que te alegraram. Só que eu preciso sair daqui te lembrando de algo. Você, sem o Espírito Santo, nem nome você tinha. Você não era ninguém sem a presença do Espírito Santo. E é porque Ele te encontrou, é porque Ele te ungiu, que hoje você tem nome, destino e propósito para a sua vida. Então você precisa ter essa convicção que a sua identidade não está naquilo que você faz. Eu não sou, a minha identidade não está na minha pregação. Eu não sou pregador, irmãos. Eu sou filho de Deus pelo sacrifício de Jesus. Eu não sou missionário, eu faço missões. Eu sou filho de Deus pelo sacrifício de Jesus. A minha identidade está naquilo que eu sou, na pessoa do Espírito Santo. Essa é a segunda convicção que você precisa ter. E a terceira, para a gente orar. E olha aqui para mim, eu preciso da sua atenção. Você precisa entender nesse processo que você pode até atirar a pedra, mas quem derruba o gigante é o seu Deus. Abra comigo 1 Samuel 17, versículo de número 49. Olha isso daqui, irmãos. Diz assim o texto: e Davi, olha aqui, eu vou ler nessa versão aqui. Presta atenção nisso, que talvez essa seja a parte que mais eu sinto graça de Deus em falar aqui agora. Olha que interessante. Tirando Davi uma pedra do alforje, arremessou com a funda e atingiu o filisteu aonde, gente? Aonde ele atingiu? Na testa. Agora foca nesse texto e ouve o que eu estou falando aqui. Davi está aqui com uma pedra, ele joga e acerta a testa do gigante. Qual seria a lógica para o gigante cair? Se você acerta uma pedra na testa, para onde você vai cair, irmãos? Para trás. Só que esse gigante não caiu para trás não, foi diferente. Porque olha o que o texto vai dizer: de tal modo que a pedra ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto, aonde?
ele não caiu para trás, ele caiu para frente. Porque a gente precisa entender esse princípio, que eu e você, a gente até atira a pedra, mas que quem derruba o gigante é o próprio Senhor das nossas vidas. Nesse processo, você vai ter muito gigante para enfrentar. E Deus te convida a jogar a sua pedra, mas que você saiba, no fundo do teu coração, que não foi a tua pedra que derrubou o gigante, não foi a tua habilidade que derrubou o gigante, mas foi a própria mão do seu Deus que derrubou esse gigante. Você precisa sair com essa convicção. E a quarta e última convicção que você precisa ter nesse tempo de processo é que a tua improbabilidade, assim que se fala? Desse jeito. Ela não interfere na escolha do Senhor. Se coloque de pé no teu lugar. Coloque de pé, mas olhe para mim. O fato de Davi ser improvável. Improvável por quê, Pedro? Ele era o menor da casa, não foi chamado para a reunião de unção, o seu cenário não contribuía, e até parece loucura Deus olhar para um menino daquele e dizer: esse é o próximo rei de Israel. Do mesmo jeito que parece loucura as promessas de Deus na sua vida diante do cenário que ela está. Mas você precisa carregar essa convicção. O teu cenário hoje não interfere no propósito que Deus tem para a sua vida. Deus, ele não depende do seu cenário. Deus, ele não depende se você é provável ou improvável. Se Deus te escolheu, algo vai acontecer. Eu carrego um anúncio de Agar essa noite para alguém. Agar, quando foi despedida, rejeitada com a criança, ela vai para o deserto. E lá a criança está com sede, começa a chorar. Ela se afasta de Ismael e diz assim: eu não vou ver a criança morrer. Até que um anjo do Senhor aparece para Agar e diz assim: o Senhor ouviu a voz e o choro da criança. E Agar declara uma das coisas mais belas que eu já vi alguém declarar para o Senhor. Em palavras resumidas, ela olha e diz assim: Ele é o Deus que me vê. Ele é o Deus da minha história. Eu queria que você fechasse seus olhos.